Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um terapeuta manual de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino terapeutas manuais a resolverem as dores nas costas do seu cliente em menos de 5 sessões e a conquistarem a agenda cheia que tanto sonham. E quando eu digo sobre terapeutas manuais, estou falando com aqueles que amam trabalhar com terapias manuais, que amam, cuidar das pessoas. Então, estou falando aqui com os fisioterapeutas, massoterapeutas, os quiropraxistas, acupunturistas, também os educadores físicos que gostam e amam as terapias manuais, como também os profissionais na área de enfermagem, os técnicos de enfermagem. E hoje nessa live aqui para você, eu vou falar aqui para você sobre as vantagens de se trabalhar com o shiatsu, apesar dessa técnica ela ser milenar, já existir há muitos e muitos e muitos anos, ainda tem muitos profissionais, que não sabem de vantagens que o shiatsu tem. Então eu vou te falar sobre 8 vantagens de se trabalhar com o shiatsu. E a técnica em si, ela traz muito benefícios, mas eu vou trazer algumas vantagens para você também em relação à parte profissional, falar sobre os 2 pontos de vista. Por quê? Porque trabalhar com o shiatsu é uma profissão. Eu mesma iniciei a minha carreira somente com o shiatsu e passei aí, eu fiquei 3 anos, um pouquinho mais no Japão trabalhando com shiatsu, e também depois quando eu retornei ao Brasil eu trabalhei com o shiatsu somente com o shiatsu durante aí uns 7 anos, uma outra técnica como a ventosa terapia, mocha terapia, mas o shiatsu mesmo ainda até hoje dentro da minha profissão ele é uma das técnicas principais que eu utilizo dentro do meu atendimento, Então, para quem não sabe, o shiatsu ele é uma profissão sim, e aí eu vou te explicar algumas vantagens técnicas que a gente tem sobre o shiatsu. Ai, gente, desculpa que tá fazendo barulhinho aqui, Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. E é fato que... Ai, não consegui. Vamos lá. E o shiatsu, ele tem algumas vantagens técnicas, mas também a gente tem as vantagens do shiatsu como profissional. Então eu vou falar algumas vantagens técnicas e algumas vantagens para nós profissionais que atuamos com o shiatsu, tá bom? Então vou pegar aqui para você... Eu anotei aqui essas 8 vantagens, algumas coisas que eu não gostaria de esquecer de falar para você. Então, se você é um profissional que não tem reconhecimento profissional, Se você se sente sem reconhecimento profissional, eu considero trabalhar com shiatsu um trabalho, uma profissão, onde realmente a gente consegue ter muito reconhecimento profissional. E até acabei de me lembrar agora, até de clientes que eu atendo, e esses clientes, dentro de outras profissões, já ouvi muito, sabe, assim, por exemplo, hoje eu trabalho com o que eu faço realmente, mais por uma questão financeira, mas eu não me sinto reconhecida, não me sinto feliz com a minha profissão, não era exatamente isso que eu queria fazer dentro da minha vida profissional, É triste, mas já ouvi isso, escuto isso de muitos clientes, É claro que a gente tem aqueles que amam a profissão e são super realizados, que têm um reconhecimento profissional dentro da sua profissão e realmente muito feliz com o que faz, com o trabalho, que atua. Mas é fato que já ouvi muito isso, me lembrei disso agora, Então, por que o shiatsu ele é um trabalho que traz o reconhecimento profissional?
Porque o shiatsu é uma técnica de massagem e que a gente ajuda os nossos clientes. Então, quando o cliente ele chega com alguma dificuldade para você e você consegue ajudá-lo, o fato de você ajudá-lo já traz reconhecimento profissional, né? Eu digo isso porque, de fato, eu já me sinto com reconhecimento profissional. Eu nem tinha tido ainda o meu sucesso profissional dentro dos resultados que eu sonhava, no nível que eu sonhava, e nem em relação ao retorno financeiro. Mas em relação ao meu coração, em sentir um reconhecimento profissional, de estar feliz com a profissão que escolhi, isso daí de fato é desde o meu início de carreira. Por quê? Porque quando a gente ajuda o cliente, a gente tira ele de uma dificuldade, o que ele agradece, o que ele nos diz, é um alimento para nossa alma, né? Então realmente a gente se sente muito com esse reconhecimento profissional. Então, essa é uma vantagem de se trabalhar com o shiatsu, né? Então, agora eu vou falar para você uma outra vantagem de se trabalhar com o shiatsu. E o shiatsu, ele é muito bacana também, como profissão, muito apaixonante. Por quê? Porque trabalhar com o shiatsu, a gente quando é terapeuta manual e trabalha por conta própria, a gente acaba tendo mais flexibilidade de dias, flexibilidade de horários. Então isso nos permite ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu mesma, por exemplo, eu sou casada, tenho uma filha e o meu trabalho, isso quando eu digo em relação a atendimento, né? Posso dizer para você que eu organizo a minha agenda pessoal com a minha agenda profissional. Então, as pessoas, os profissionais que trabalham com a terapia manual são autônomos, então a gente tem mais liberdade de dia, de horário para trabalhar. Então, é uma profissão. Trabalhar com o shiatsu é uma vantagem porque a gente tem mais liberdade, né? E a gente acaba tendo mais qualidade de vida, porque a gente não precisa, tal horário tem que estar lá. Você organiza a sua agenda da maneira como fica melhor para você, né? Então, eu acho isso bastante vantajoso, né? E uma outra vantagem que eu separei aqui para falar para você é que essa parte eu acho bem interessante. É porque nós que trabalhamos com shiatsu, nós somos profissionais desejados pelos clientes, no sentido do que nós somos desejados pela dor dele e pelo prazer dele, né? Por quê? Porque o cliente, quando vem, ele chega com alguma dor, ele chega com alguma dificuldade. Então, nós somos profissionais desejados. Por quê? Porque ou pela dor ou se não pelo prazer. E por que pelo prazer? Porque às vezes o cliente, ele não tá com nenhuma dor, ele não tá com nada específico, mas ele ama receber o shiatsu, né? Confesso que realmente, para quem gosta de receber a massagem, é claro que isso também tem a ver, eu até vou falar um pouquinho para você a respeito disso, mas o shiatsu, eu, por exemplo, eu como cliente, eu sou viciada. Por mim, eu receberia shiatsu todos os dias. Por quê? Porque a sensação, realmente, como o meu corpo se sente, como eu fico também emocionalmente, é muito melhor do que sem o shiatsu. Então, realmente, é muito gostoso receber o shiatsu. Então, a nossa profissão é uma profissão desejada, não somente pela dor, como pelo prazer, né? Pelo prazer de receber a massagem, pelo prazer do relaxamento, pelo prazer de ter um momento para você, um cuidado com você. Então, a gente acaba sendo procurado, quer seja pela dor, né? Então, o paciente pode vir com uma queixa principal e também ele pode vir somente para um relaxamento, pelo prazer mesmo de receber a massagem, né? E quando eu digo a massagem ela é muito, eu diria, particular, né?
porque eu percebo que alguns clientes amam mais uma massagem relaxante, outros amam mais o shiatsu, outros amam mais a ayurvédica, outro mais a tailandesa, né? Existe aí outros a drenagem, existe aí diversas técnicas de massagem, né? Mas é fato também que às vezes o cliente, ele tá mais propenso a um tipo de toque do que outro tipo de toque naquele dia. Ele pode ser, por exemplo, um amante pelo shiatsu, né? Sempre vai e quer o shiatsu, quer o shiatsu, quer o shiatsu. Só que também, às vezes, mas isso dentro do shiatsu, a gente também pode utilizar. O shiatsu, ele tanto pode ser aplicado de uma forma com muita pressão, mas ele pode ser aplicado com média pressão e com fraca pressão. Depende muito de quem? Do cliente que a gente vai estar atendendo, né? Mas é uma profissão que eu falo, é uma profissão onde nós somos muito desejados, quer seja pela dor ou quer seja pelo prazer de receber a massagem, para ficar com aquela sensação e o reequilíbrio do corpo também, né? Então, essa é uma outra vantagem que eu trouxe para você de se trabalhar com o shiatsu. E se você não tem uma profissão e não tem também disponibilidade de tempo mesmo para formação ou disponibilidade também de custo financeiro também para uma profissão, o shiatsu ele também é uma boa opção como profissão. Por quê? Porque o shiatsu não é uma técnica que você precisa fazer uma faculdade, né? Você não precisa passar anos e anos da sua vida aprendendo para começar a atuar. É claro que a gente pode sempre aprofundar os nossos conhecimentos, a gente pode agregar outros tipos de técnicas, mas o shiatsu, lembra que eu te falei no início dessa live? Eu trabalhei eu acho que durante uns 10 anos mais ou menos, eu fiquei trabalhando com o shiatsu direto, né? Somente com o shiatsu, né? Em 3 anos, que é o tempo que eu morei e trabalhei lá no Japão com o shiatsu, era só o shiatsu mesmo, né? Eu atuava com o shiatsu, eu fazia também um outro tipo de massagem, que era uma massagem que aqui para nossa linguagem seria a relaxante, mas depois que eu voltei para o Brasil, durante um bom tempo também, bons anos, eu trabalhei só com shiatsu, e depois de um tempo, daí sim, agreguei mais a ventosa terapia e a moxa terapia, e fiquei assim, somando aí, aqui no Brasil, 7 anos trabalhando dentro do shiatsu mesmo, né? Então, o shiatsu ele é uma profissão que você pode fazer uma formação básica em meses, tudo depende de você. E hoje em dia, com a facilidade dos cursos online, a gente já consegue assistir na nossa velocidade, né? Eu sou aluna de outros cursos online e aí a gente consegue assistir com a vantagem de poder assistir no horário que a gente pode, né? O tempo que a gente pode assistir, se dá para assistir 15 minutos é 15 minutos, se dá para assistir 30 minutos é 30 minutos, é uma hora, né? Então é claro que um curso presencial, todo mundo vai estar ali no mesmo momento, no mesmo aprendizado, né? Do que está se passando, mas dentro de um curso online, acaba que cada um tem uma velocidade diferente do outro, uma disponibilidade de tempo diferente do outro, né? Então, cada um acaba fazendo a formação numa velocidade diferente, mas é fato que para você aprender o shiatsu e poder já atender o seu cliente com o shiatsu, você não precisa, né, de anos e anos, não precisa de faculdade, e é uma profissão, né? Uma outra coisa que eu passei aqui para você, que eu deixei escrito aqui para você para eu te falar, é para quem gosta, né? Para quem gosta de atuar na área da saúde, para quem gosta de cuidar do ser humano, de cuidar do seu cliente, para quem gosta de trabalhar com as terapias manuais, qual que é a vantagem?
quando você gosta muito disso, né? É uma vantagem muito grande, por quê? Porque hoje em dia, olha, quando eu iniciei a minha carreira aqui no Brasil, eu me recordo que era bem mais difícil, né? E o Shiatsu, ele não era ainda tão bem divulgado, tão bem... as pessoas não conheciam tanto, não procuravam tanto como hoje em dia. Naquela época ainda era muito mais a associação de massagem com massagens eróticas, né? Era muito mais do que hoje em dia, infinitamente muito mais, né? Quando eu voltei para o Brasil naquela época. E eu me perdi aqui, para quem gosta de trabalhar na área da saúde, né? Porque quem escolhe uma profissão de cuidar é porque tem aquela questão mesmo, né? De ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas a sair de uma dificuldade, de uma dor, né? A terapia manual trabalha muito isso, né? A parte da dor, das queixas, né? Então, essa parte para quem gosta de atuar na área da saúde, que ama cuidar, uma vantagem muito bacana, e eu estava te falando que naquela época era muito mais difícil que hoje em dia. Por quê, gente? Porque hoje em dia os próprios profissionais da área da saúde indicam os pacientes para nós, né? Por exemplo, eu tenho alguns médicos que eles indicam pacientes para mim, né? Então, hoje em dia é diferente também, por exemplo, a acupuntura. Hoje em dia a acupuntura super falada, super bem divulgada, né? Hoje em dia vários profissionais atuam com a acupuntura, mas lá atrás também não era assim. Um outro exemplo é, por exemplo, o Reiki, né? O Reiki, hoje em dia a gente já tem até dentro de hospital, né? Em São Paulo, até já tem curso de formação, eu não me recordo o nome do curso, mas é onde se tem diversas matérias, vamos dizer assim, diferentes nesse curso, lá dentro do hospital, lá no Einstein de São Paulo, já é ensinado Reiki, por exemplo. Então era tudo muito, muito mais fechado, né? No hospital, no Sírio-Libanês, tem o Dr. Plínio Kutaiti, que é um grande mestre aí do Reiki também, e lá dentro do próprio hospital já existe as áreas onde se atua somente com o Reiki, por exemplo. E o Shiatsu, assim como, por exemplo, Reiki, assim como, por exemplo, a acupuntura, que já entrou dentro do SUS, né? Eu acredito muito que daqui a alguns anos terapias manuais não vai ser uma... vai continuar sendo uma opção, porque a gente tem a medicina, graças a Deus também, né? Eu digo a medicina ocidental, mas é fato que essas terapêuticas muito eficazes e que olha o paciente como um todo, vai ser natural, né? Não somente uma técnica ou outra. Isso eu acredito que daqui a algum tempo isso vai ser muito, 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 vai ser normal ter o acesso e precisar desse nosso trabalho, né? Então, o Shiatsu, ele é uma técnica, o Shiatsu, ele funciona também, é claro que tem algumas patologias, algumas coisas específicas que dentro de técnicas da acupuntura a gente consegue, às vezes, resultados melhores. Mas dentro do Shiatsu, por exemplo, eu também consigo melhores resultados do que com a acupuntura em dependendo da queixa do cliente, né? Então, eu acho que todas as técnicas, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua eficácia, né? Mas é fato que todas essas técnicas são muito boas e isso, eu até acredito que isso vai fazer parte da medicina mesmo, né? A gente vai ser hoje já somos aliados, a gente já anda
de mão dada já com os profissionais médicos, por exemplo, né? Eu digo isso porque é uma vantagem, porque os próprios médicos nos indicam os clientes. É claro que para a gente ter indicação, vai depender muito do tipo de resultado que você entrega dentro do atendimento, da qualidade do seu atendimento. Isso tem um peso muito grande. Mas é fato que os próprios médicos são clientes nossos também, né? E aí várias técnicas existem, então eu acredito que essas terapias, né, que chamam muitas que eram chamadas de terapias alternativas, hoje já não é mais alternativo, né? Então, os shiatsu, como outras técnicas também, eu acredito muito que não vai ser uma questão de mais alternativo, vai ser mesmo para cuidar, né? Hoje em dia a gente já vê muita reportagem, a gente vê em revistas, né? Falando sobre os benefícios do shiatsu, falando o que ele proporciona. Já tá muito mais evidente do que antigamente, né? Eu, pelo menos no meu dia a dia hoje, eu não tenho esse problema dos clientes não saberem sobre o shiatsu, né? Sobre a divulgação do shiatsu. Por quê? Porque quando você vai virando referência dentro do seu trabalho, as pessoas elas te indicam. Então, assim, vai lá que ela vai resolver para você. Vai lá que eu já tive um problema assim, ela me cuidou e deu certo, vai lá também, né? Então, muito importante aí essa questão do resultado que a gente dá dentro da nossa terapêutica, para que a gente tenha também as indicações não somente dos médicos, né? Psicólogos, dentistas, enfermeiros, educadores físicos, todas as pessoas que trabalham, todos os profissionais que trabalham dentro da área da saúde, a gente acaba recebendo indicação. Então, é uma vantagem muito grande trabalhar com o shiatsu pelo resultado que ele traz, né? Então, a sensação que ele proporciona e o resultado que ele proporciona, isso nos facilita a indicação dos nossos próprios colegas de profissão que atuam dentro da área da saúde. Mas é claro, a gente precisa amar a profissão, tem que ter aquela coisa dentro do coração mesmo, né? Aquela felicidade quando a gente consegue ajudar quem a gente está cuidando, né? Tem que ter aquela paixão aqui dentro. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque você, quando não tem um amor pela profissão, porque existe profissionais assim, não tem nada de errado, mas eu acho que existe uma grande diferença, né? Alguém que atua com mais amor e alguém que atua mais tecnicamente falando, eu não tenho dúvidas de que isso também vai impactar dentro de resultado que os terapeutas aplicam. Eu não estou dizendo que quem aplica tecnicamente falando, ele não vai ter resultado. Vai ter. Mas se a gente pegar dois profissionais do mesmo nível de atuação, de conhecimento, e um trabalha sem essa paixão, sem esse amor dentro de si, por ajudar e cuidar, mas geralmente a maior parte das pessoas já escolhe essa profissão mesmo, porque amam cuidar, porque amam ajudar, né? Mas se a gente pegar dois profissionais desse, um que tem um amor pela profissão, não tenho dúvidas que a carreira desse que tem amor vai ser de muito mais sucesso do que daquele que trabalha mais tecnicamente falando, né? E se você... agora eu vou te falar uma outra vantagem também. E se você... Só que agora uma coisa mais técnica, né? Se você é uma pessoa ou um profissional que já atua dentro dessa área e você gosta de ter a visão do cliente como um todo, o shiatsu também é uma vantagem de se trabalhar com ele. Por quê? Porque ele trabalha dentro dos desequilíbrios dos meridianos e ele atua dentro dos pontos chamados de tsubos, né? Então, não tem como a gente trabalhar com shiatsu e enxergar o cliente de formas em pedaços, vamos dizer assim. Não, você até consegue departamentalizar, mas uma coisa está conectada na outra, uma coisa influencia
Uma coisa sempre influencia na outra, né? Lembrando que a base do shiatsu é muito voltada também para a lei dos 5 elementos ou dos 5 movimentos. E aí, não tem como quando você está com desequilíbrio em um elemento, por exemplo, um elemento terra, e que se você não cuidar, com o tempo aquilo vai trazer um desequilíbrio em outro lugar, né? Então, o shiatsu é muito bacana porque ele traz o paciente como um todo, e uma coisa que eu gosto muito também, que pega também essa parte relacionada à parte emocional também, é a visão do paciente como um todo. Então, eu acho muito vantagem a gente trabalhar com uma técnica onde você pode ter a visão do cliente como um todo e você sabe o que está acontecendo com o seu cliente, né? E eu vou te falar uma outra vantagem também, e essa vantagem dentro do shiatsu é que se você gosta de atuar dentro de desequilíbrios variados, doenças variadas, o shiatsu é uma técnica que ele vai atuar em diversos desequilíbrios e diversas patologias, né? É muito abrangente, né? Muito amplo, é um leque aberto, né? Então, para quem gosta aí de atuar dentro dos desequilíbrios e das doenças, o shiatsu ele é muito vantajoso também. A gente sempre consegue ajudar, né? Mas vou dar um exemplo para você, para ficar um pouco mais claro a respeito disso, para ver assim a diferença, né? Então, por exemplo, o shiatsu, existe casos, por exemplo, da gente utilizar o shiatsu para tratar uma dor nas costas, né? Mas como também um shiatsu, por exemplo, para um paciente com câncer, por exemplo, né? Claro que a gente tem que tomar cuidados e tudo depende do momento do tratamento que o nosso cliente está. É apropriado e não apropriado receber o shiatsu, né? E tudo é o todo, por isso que eu falo, né? A visão do todo do cliente nos dá muita liberdade também para trabalhar com mais segurança, com mais consciência também. E também separei uma outra vantagem do shiatsu aqui, para quem gosta de atuar dentro do emocional e se acredita que o emocional ele influencia, por exemplo, numa dor física, né? Então, o shiatsu ele é vantajoso porque ele atua dentro do físico e atua dentro do emocional também, porque a gente trabalha o reequilíbrio energético dos meridianos, né? E isso altera o estado emocional, né? Eu mesma, quando estou muito agitada, estou muito estressada, eu adoro receber um shiatsu porque eu percebo que dá uma desligada assim na minha mente, eu volto para o meu centro, né? Então, está aí essas 8 vantagens hoje que eu separei para falar. Gente, eu teria muitos e muitos outros itens para falar dos benefícios, tanto técnico quanto profissional, né? Profissionalmente falando também, mesmo somente com o shiatsu, a gente consegue muita coisa, a gente consegue reconhecimento. Até peço desculpas, me enviaram uma pergunta, eu não respondi pelo history, mas eu vou responder agora e depois eu respondo pelo history também. Me perguntaram se é possível viver somente de shiatsu, né? É claro que quando a pessoa me pergunta viver somente do shiatsu, eu penso que existem diversos profissionais e diversos custos de vida e diferentes estilos de vida, né? Então, por exemplo, eu posso afirmar que durante muito tempo da minha vida eu atuei com o shiatsu, né? E quando eu trabalhava lá no Japão, acho que não é uma referência, porque daí a gente não tá falando da mesma moeda e a gente não tá falando de se atuar dentro do mesmo país, e isso dá uma diferença. Mas, por exemplo, a minha experiência aqui no Brasil, onde eu prestava serviços dentro de uma clínica e eu ganhava por porcentagem em cima dos atendimentos que eu fazia.
E se perguntar se é possível viver do shiatsu, sim, né? Eu vivi muitos anos do shiatsu, mas aí depende também sobre valores, né? Para ficar mais claro aqui para você sobre o que eu tô querendo falar, é sobre valores, porque para alguns eu penso que R$ 1.500 é ótimo, para outros 3.000, para outros 4.500, para outros 5, 6, 7, 8 e aí vai, né? Mas é possível chegar dentro desse ganho com o chat? Sim, é possível chegar dentro desse ganho. Eu posso afirmar para você porque eu sou uma prova viva disso. O que eu percebo é que realmente você tem que ter uma boa massagem. Por quê? Porque daí você tem os clientes que vêm pelo prazer. E quando eu digo boa massagem, em relação aos resultados que você dá com o shiatsu também. Porque uns vão te procurar pela dor, pela dificuldade, outros vão te procurar simplesmente pelo prazer de receber um shiatsu. E quando você faz essas duas coisas e executa muito bem dentro do shiatsu, é possível sim, então aí eu posso afirmar que é possível viver de shiatsu, né? É claro que isso vai depender muito de cada um, mas sim, tem muitos profissionais que eu conheço que trabalham somente com shiatsu e vivem de shiatsu, né? É que essa pergunta, para mim, ficou um pouco difícil responder porque eu penso que pode ser ganhos diferentes, né? E necessidades diferentes para cada profissional, né? Então, mas claro que é possível sim. Então tá respondido, depois eu respondo de uma forma mais resumida pelo history também. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida em relação ao shiatsu, ou uma curiosidade, ou alguma dificuldade, seja você que atua, ou seja você que não atua com o shiatsu, envia, pode mandar sua dúvida para mim, se já tiver saído lá do History, lá a caixinha, não tem problema, pode me mandar, eu recebo muitas mensagens inbox, e aí eu respondo para você, e a dúvida de um pode ser dúvida de muitos, então sempre as dúvidas eu sempre vou colocando dentro aqui das minhas lives, porque às vezes isso pode ajudar outras pessoas também. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje para você em relação às vantagens de se trabalhar com shiatsu. Realmente as vantagens elas são muitas, né? Vai depender muito da sua dedicação e do nível de qualidade de massagem que você vai fazer. E do nível de qualidade de entrega de resultado que você vai fazer, mas é muito vantajoso sim trabalhar com o shiatsu e acima de tudo, e aí eu falo isso independente, né, mas o dinheiro também é fundamental, porque a gente precisa do nosso dinheiro mensalmente para a gente poder pagar nossas contas, né, mas quando não se fala de dinheiro, eu falo, é maravilhoso trabalhar com o shiatsu, porque o que a gente recebe de feedback e o que a gente consegue ajudar é impagável, né? Aí não dá para falar de dinheiro, né? Isso dá para falar de realização, de coração sorrindo, né? Do nosso coração sorrindo sozinho, de alimento para a alma. Isso sim, realmente isso vale muito a pena o trabalho com o shiatsu. Mas eu acho que para trabalhar não é só com shiatsu, né? Com o shiatsu, com qualquer outro tipo de terapia manual. É muito importante ter, assim, o amor à profissão, aquela coisa do ajudar, do cuidar. Eu acho que isso é fundamental. Eu percebo que todos os profissionais que eu conheço, os que eu tenho pouca, média, muita intimidade, eu percebo que todos os que trabalham realmente com amor têm uma coisa dentro de si de muita realização profissional, no sentido de se sentir reconhecido profissionalmente, né? É claro que também... Antigamente eu não sabia, mas é claro também que quando a gente vai escalando dentro da nossa profissão, em termos de resultado, em termos de tudo que envolve a profissão de um terapeuta manual, existem níveis de reconhecimento profissionais diferentes também, né? Às vezes você pode ficar muito feliz porque ajudou um paciente que não estava dormindo a dormir, você pode ajudar um paciente que
tava com uma dor, mas uma dor não muito forte e já melhorou, mas a gente fica feliz, né? Qualquer melhora e qualquer ajuda que a gente consegue dar ao nosso cliente já nos deixa muito feliz, mas realmente quando a gente se fala de reconhecimento profissional, hoje eu entendo que existem diferentes níveis de reconhecimento profissional, né? E quando eu falo reconhecimento profissional, isso envolve tanto o tipo de depoimento que eu digo é o feedback que o cliente nos dá, né? Quando ele nos dá uma devolutiva sobre o nosso trabalho. E aí realmente assim é muito emocionante, né? Tem que controlar muito para não chorar quando o cliente às vezes fala algumas coisas, porque toca demais mesmo a gente e eu acho que isso não tem preço. Mas também um reconhecimento profissional, a gente também depende o que significa reconhecimento profissional para cada um, mas eu quando sonhava por um reconhecimento profissional, era tanto a nível de resultado que eu queria dar dentro do meu atendimento, de qualidade de atendimento que eu queria ter, associado também com o meu retorno financeiro, né? Reconhecimento profissional, para mim também envolve o meu retorno financeiro, né? Reconhecimento, talvez reconhecimento, porque o retorno financeiro acaba sendo uma forma também de nos reconhecerem pelo nosso trabalho também, né? Por exemplo, às vezes, isso é muito comum acontecer quando, já que eu falei de valores aqui, é muito comum acontecer quando o cliente ele gosta demais do seu trabalho, às vezes você cobra X e às vezes ele te paga X mais metade de X, 2X, né? Às vezes ele fica tão apaixonado pelo seu trabalho e ele também tenta te reconhecer profissionalmente falando, te pagando por isso também, acima do valor que você cobrou dele, né? Isso existe também e não é raro de acontecer, né? Isso acontece com muitos profissionais. Então, isso que eu tinha para falar para você. Falei que tem muitas vantagens, né? Vem várias coisas na minha cabeça, separei algumas para falar para você, mas um outro dia eu coloco coisas diferentes também, faço uma outra live, de repente, de vantagens de se trabalhar com chiados. Mas lembra, se você tiver alguma dúvida, envia para mim, tá bom? Alguma curiosidade, se você já atua com chiados, se tem alguma dificuldade, quer me perguntar também, fica muito à vontade. Vai ser um prazer e uma alegria te responder. Agradeço demais a todas as pessoas que me acompanham. Muito obrigada a você também, que ficou comigo até agora. E o meu toque de abraço para você.